Olá, boa noite a Olá, todos. saudações, meu povo. Vamos lá. Acredito que Hoje é dia 15 de dezembro. Olha, passou rápido esse ano, né? 2021 passou muito rápido. Então, hoje é dia 15 de dezembro de 2021. Aqui no nosso hemisfério, estamos próximos já do verão, mas acho que mais uma semana já é verão aqui. E aí, no hemisfério norte, mais uma semana já é inverno. Então, vamos ter mais uma reunião hoje do nosso grupo Saber e Conhecer. Vamos lá. Tia Ana Paula, uma oração para iniciar. Boa noite. Eu vou fazer a oração a São Miguel Arcanjo para alcançar a libertação. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel do mal, libertai-me. Do inimigo, livrai-me. Das tempestades, socorrei-me. Dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Eu vou acho que é o último capítulo que nós temos aqui da Cartas de Cristo. Cartas de Cristo, áudio 26, carta 6, parte 1. Estas cartas apresentam um conhecimento que as pessoas, ao longo dos séculos, têm desejado obter. Porém, não o receberam porque seu conhecimento científico mundial não era suficiente para capacitá-las a compreender. Foi assim quando estive na Palestina na pessoa de Jesus. Expliquei sem cessar a verdade da existência universal de diversas maneiras, mas ninguém entendeu. Como a maioria de vocês deve compreender, não vim neste momento para trazer uma nova religião, um código moral melhor ou um novo Deus a quem adorar. Também não prego o pensamento positivo, como fazem os seus metafísicos. O pensamento positivo, da forma que a humanidade o concebe, para magnetizar suas necessidades e desejos humanos e os meios para alcançar suas ambições, simplesmente fortalece seu impulso egocêntrico. Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você e em sua vida à medida que você compreenda que o universo inteiro é consciência universal, transcendente, tornada visível quando ela toma forma material através da atividade do ego. O verdadeiro propósito de sua jornada espiritual é o de livrá-lo da escravidão do ego e o de fazer o mais puro contato com a consciência divina. O seu destino final é o de reconhecer a sua onipresença, tanto dentro de você como também em todas as suas atividades diárias. O seu objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos. Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e viver a consciência divina, pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual, que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Assim, para ajudar você a alcançar este alto ponto de compreensão, detalharei as origens e função do ego. Enquanto contemplo seu mundo, vejo uma dimensão atualmente controlada pela força do ego. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego.
Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações, produz as guerras em todo o planeta, cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. O seu ego está impulsionando você se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Por esta razão, eu venho, por meio destas cartas, para ajudá-lo a compreender exatamente o que está aprisionando você nas suas condições atuais, neste horror que a mente humana não poderia imaginar há um século. Agora, passo a explicar mais detalhadamente o ego. No momento de sua concepção, durante o ato sexual, quando a consciência de seu pai se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça e a tensão atingiu seu ponto máximo, a consciência de seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma do orgasmo, após o que uma injeção de consciência divina infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo de sua mãe. O momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem no momento do orgasmo reproduz o momento do Big Bang, quando a unidade da consciência pai-mãe explodiu em energias separadas e tomaram forma as primeiras partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. A consciência pai forneceu a energia de atividade e ímpeto, e a consciência mãe forneceu a ligação para dar forma e substância às partículas elétricas. Estes são impulsos primitivos que dão vida e forma ao homem e à mulher. Quero que você compreenda que a criação não é uma criação de matéria impregnada com consciência. A criação é a forma visível dos impulsos originais atraídos e reunidos em formas e entidades individuais, todas expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais, em uma imensidade de maneiras diferentes. Portanto, os impulsos originais são a realidade que seus olhos, ouvidos, olfato e tato dizem ser de matéria sólida. Porém, na realidade, são impulsos de consciência individualizados com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. No momento da concepção, quando o sêmen se une com o óvulo e acontece o acasalamento, os cromossomos de consciência masculina se unem aos cromossomos de consciência feminina. Esta é uma união física da consciência do sêmen de seu pai e da consciência do óvulo de sua mãe, projetada pelo divino. E assim, os cromossomos de consciência masculina e feminina levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. O momento da união física do sêmen e do óvulo é conduzido em 2 níveis de criatividade. A injeção da consciência divina se tornou sua alma corporificada na união da consciência humana, do sêmen e do óvulo. O corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência Pai, Mãe, Vida, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo o gradual crescimento e desenvolvimento de seu corpo físico, que é realmente a consciência tornada visível em cada nível de seu ser, e nada mais.
A alma permaneceu como uma chama inviolada, uma metáfora da vida pai-mãe profundamente entrelaçada nos impulsos físicos de atividade, ligação, repulsão. Isso se converteu em sua individualidade e personalidade terrenas. Incorporados nos transcendentes impulsos de vida da consciência divina, pai e mãe, esses impulsos de consciência agora se encarregam do processo de criação de sua consciência física e se tornam a força impulsionadora de sua personalidade. Juntos, atividade e ligação trabalham para construir uma célula consciente após a outra, segundo as especificações da consciência contida nas moléculas de consciência do DNA. Tanto a personalidade como o corpo são os produtos desses impulsos humanos de atividade, ligação, repulsão. Enquanto a consciência universal permanece para sempre em equilíbrio no espaço e, portanto, imperceptível nesse mesmo espaço, em frequências vibratórias, os impulsos primitivos de atividade, ligação, rejeição trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos sob a forma de eletromagnetismo. Tanto a consciência universal como a sua alma permanecem inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. A criatividade da consciência terrena toma lugar no espaço e nas frequências vibratórias variáveis da consciência materializada. Assim, você assume a forma viva e continua a existir em duas dimensões, uma invisível, a consciência divina, a outra visível. É tudo que o ser humano vivo pode sentir ou compreender, até que o desenvolvimento espiritual eleve as frequências vibratórias de sua consciência humana até o plano espiritual e um vislumbre de entendimento entre em sua consciência terrena. Enquanto este processo de iluminação gradual continua, a consciência humana elevada trabalha então conscientemente tanto na dimensão invisível quanto na visível. Quanto mais elevadas são as frequências vibratórias da consciência individualizada, mais elevadas e perfeitas são as formas criadas na mente. Quanto mais baixas são as frequências de vibração, mais separadas da perfeição universal do amor são as formas criadas na mente individualizada, totalmente possuída pelo impulso do ego. O ego controla o desenvolvimento do feto desde o momento da união do sêmen com o óvulo. O novo pequeno ser torna-se de imediato o eu que sente satisfação e insatisfação no útero, dependendo da sensação de conforto ou mal-estar e do que ocorre à mãe. Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero que o guardava, seus instintos de sobrevivência, impregnados com o profundo conhecimento original do ser criado existente em cada célula viva de seu corpo, o levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio e de uma perda emocional, que você sentiu como um vazio físico e uma necessidade de nutrição física. E assim nasceu o choro de seu ego. Quando chorava, sua mãe lhe dava de mamar, o que era profundamente satisfatório, tanto física como emocionalmente. Quando suas necessidades eram plenamente satisfeitas, podia voltar a um estado de equilíbrio no sono. Quando você despertava desse equilíbrio, sentia uma sensação de insegurança. O equilíbrio estava agora dividido em conhecimento mental e emocional. Você recordava que sua mãe e seu leite representavam a satisfação da necessidade de segurança, e assim você chorava de novo. Então, as suas necessidades eram satisfeitas novamente. Assim, se desenvolveram os seus impulsos do ego. Você às vezes chorava, e humanamente decidiam que ainda não era hora de alimentá-lo, deixando-o chorar durante algum tempo. Isso trouxe para você a consciência de que as necessidades nem sempre eram satisfeitas de imediato e que havia a necessidade de se adaptar. Você escolhia a raiva e chorava com mais força, ou escolhia a aceitação.
Sua escolha de reação dependia das características do impulso do ego gravadas em sua consciência ao nascer. Nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgada. Elas são o resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade. Como expliquei em minha última carta, o ego é o guardião da individualidade. Se você não tivesse sido infundido com esse impulso para chorar pelo que deseja para ser feliz, ou de recusar o que o entristece, você estaria à beira da não existência. Se não saísse correndo ou pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer. Se não tivesse chorado, exigindo alimento ao nascer, poderia ter morrido de fome. Se não tivesse acolhido com prazer o leite ao mamar, se aninhando afetuosamente a sua mãe, talvez nunca tivesse desenvolvido uma carinhosa proximidade e ligação com ela. Sem o impulso do ego, não haveria criação, nem individualidade, nem satisfação das necessidades, nem proteção, nem respostas calorosas e nem amor humano. Sem o impulso do ego, não haveria autodefesa, nem autoproteção, nem sobrevivência. Por outro lado, o impulso do ego, o eu primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade de autossatisfação e de sobrevivência. Durante a infância, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sob a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente, e são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento, quando a memória de circunstâncias e modos de comportamentos anteriores inconscientemente trazem-nos à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado e é muito difícil de mudar. Quando a pessoa está inconscientemente programada com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento e encontra dificuldade para viver com os outros em harmonia, essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que a ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante com os impulsos do ego persistirão, até que minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida tornem-se um guia consistente dos hábitos de pensamento e de respostas às experiências da vida. A Igreja descreve esta dificuldade humana como tentação de Satanás. Não se trata disso. Este é um processo natural causado por reações incontroladas diante da vida, provocadas pelos impulsos do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade ou intimidade, independência, segurança, paz, tudo direcionado para a sobrevivência. Deve entender-se que não há nada de mal no impulso do ego. Ele é o instrumento necessário da criação. É o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida, ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. Isso também não deve ser julgado nem criticado, uma vez que a pessoa que está possuída pelo impulso de seu ego não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena. A criança nada sabe sobre o autocontrole, além daquilo que os seus pais e mestres da escola ensinaram para ela. Portanto, os erros que comete ao responder perante a vida com os seus altos e baixos só podem ser aceitos com bom ânimo pelos pais e mestres, uma vez que a criança não tem compreensão do que a está impulsionando. Se ela quer algo, o quer imediatamente e se pergunta por que não pode tê-lo. Não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo de que gosta e o quer.
É cruel dizer a uma criança bruscamente, não, não pode tê-lo. Isso insulta e agride o seu sistema inteiro. Desde a mais precoce infância, o processo de educação da criança deve iniciar-se com lógica e confiança, afirmando seu direito de se sentir-se seguro em seu ambiente. Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor e não a irritação ou a raiva que deve escolher as palavras que expliquem à criança por que ela não pode ter o que quer. A criança escutará a mensagem quando for dada com amor. Quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a assumir a forma de ressentimento, aberto ou oculto, ou um sentimento de frustração profundamente arraigado que fere o ego, reduzindo o sentido natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir este sentido natural de valor pessoal que não deve ser subjugado ou destruído. É necessário que os pais e os mestres sinalizem à criança muito claramente que as outras pessoas do mundo também têm necessidades, seus direitos sobre suas posses, seus desejos de paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter a sua própria satisfação. Se uma criança bate em outra e isso a faz chorar, é natural que a criança agredida, pelo impulso de seu ego, queira reagir de volta. Ela está programada para defender-se do outro. Isso requer que os pais e mestres ensinem às crianças que a vingança em um conflito somente o aumenta, trazendo mais dor para cada criança, e por esta razão a vingança não tem sentido algum. O melhor é optar pelo riso e contornar a situação. E em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor, é melhor levar o problema à consciência divina em oração, pedir que a dor seja removida de sua consciência e buscar um modo de reconciliação. É necessário também ensinar a criança a tirar tempo para compreender que ela e a outra criança são igualmente nascidos do momento divino. Quando uma criança é espiritualmente receptiva, pode converter em hábito o processo de identificar sua afinidade espiritual com as outras crianças e com todo ser vivo, e reconhecer que os direitos dos demais são iguais aos seus próprios. Assim, ela terá recebido o maior dom espiritual possível. Desta maneira, enfraquece-se o impulso do ego pela prática e aplicação diária do amor inspirado, enquanto o eu original da criança permanece forte e seguro dentro de si mesmo. Deve-se ensinar à criança os benefícios do riso, que descreverei e explicarei em uma das próximas cartas. Portanto, o ensino qualificado e sensível é absolutamente necessário para levar a criança a considerar os direitos dos demais como iguais aos seus próprios direitos. Esta é a lei espiritual que deveria predominar no lar e nas escolas. Qualquer outra lei que julgue as circunstâncias é defeituosa e sem equilíbrio. A melhor instrução dependerá não da vontade do professor e da atitude de porque eu disse e pronto, mas de uma referência sistemática em cada circunstância ao amor fraternal e aos direitos iguais para todos. Ao mesmo tempo, uma criança não deveria ser doutrinada no autossacrifício, uma vez que este tipo de cuidado deve ser desejado e originado somente das percepções e objetivos espirituais do indivíduo. O autossacrifício nasce da iluminação espiritual, do seguir um caminho mais elevado, do negar o pequeno eu a fim de eliminar as barreiras do ego que obstruem a capacidade de sintonizar-se com a universalidade da consciência divina. O verdadeiro e iluminado autossacrifício leva a consciência espiritual às alturas da alegria. Não há nenhum tipo de sentimento de perda. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos, com as pontas dos dedos tocando as pontas dos dedos e os punhos juntos.
deixando um espaço entre as mãos em forma de concha. As mãos representam a concha da consciência humana de uma pessoa, o ego. O espaço entre as mãos representa corretamente a alma, nascida da consciência Pai, Mãe, Vida, no momento de sua concepção. Enquanto para os sentidos humanos isto aparenta ser nada, isto é, na realidade, uma ramificação da totalidade e da integridade da consciência divina, da qual todas as coisas criadas se originam. Suas mãos, com o espaço do meio, representam o eu. Suas mãos, direita e esquerda, representam duas potentes forças do impulso magnético do ego. Elas representam as forças de ligação, rejeição, mas ao mesmo tempo elas são a representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão. Agora, a partir da sua mão esquerda, dobre a mão direita, fechando-a, e visualize que a utiliza para conseguir o que quer da vida. Ela representa também o que sua consciência humana percebe como a atitude ambiciosa perante a vida. Concentre-se neste exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza, o vínculo, a atração, a gravidade evidente em toda a natureza. É a fonte de todo querer e desejar. É o impulso magnético que está sempre direcionado para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso na vida. Este impulso magnético tem a intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes, ganhando, sustentando, construindo e alcançando. Se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo, o impulso magnético poderia ter pleno domínio em uma personalidade e não causaria nenhum dano. É somente quando se tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos, ou suas posses, ou os seres queridos de outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém se torna uma doença da personalidade, se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos. Agora, retorne suas mãos à posição original, formando uma concha com a mão esquerda. Então, leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa o impulso magnético de repelir, empurrar, esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada de sua propriedade ou posses, ou qualquer ataque sobre sua pessoa, família ou trabalho. Esta mão esquerda representa o impulso magnético de rejeição, cuja intenção espiritual é a de assegurar privacidade e segurança em sua vida. É uma arma legítima quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo, contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade, atração, repulsão em consciência que repercute e no final se exterioriza na forma de um ataque similar sobre si mesmo. O aborrecimento pode vir sob a forma de uma crítica por parte de seus pais, professores ou chefe, e as palavras de autodefesa que afloram a sua mente e saem de sua boca são palavras do ego completamente motivadas pela autodefesa, expressando o impulso magnético de repulsão e rejeição. E quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado, assim também o ego de seu rival é igualmente ameaçado e surgem dele ou dela palavras de autodefesa contra você. O que pode ter começado como uma ação adulta necessária, apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar, frequentemente é entendida por um ego sensível e autocentrado como um ataque pessoal. O que deriva ter sido um instante de crescimento transformou-se em um tempo de conflito, raiva, possíveis lágrimas, ressentimento contínuo e mútua hostilidade. Em situações como essas, inesperadas, rápidas e desnecessárias, se gera um conflito na mente, expressado em palavras, mesmo em ações, que se perpetua através do ressentimento e do ódio.
Lembre-se de que cada atividade mental, o pensamento e as reações emocionais de atração e repulsão são todas energias criativas da consciência. Estas energias da consciência criam as formas desagradáveis que repercutem, desenvolvem a direção do caráter e afetam os relacionamentos em geral e o meio ambiente. E elas reduzem a vitalidade do corpo, conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico, a uma infecção viral ou a uma doença crônica. Quando é atacado de algum modo, o caminho mais elevado, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Todavia, isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético de resistência do ego, com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades. Agora, volte a sua mão esquerda para a sua posição original, junto à mão direita. Perceba que, durante o exercício, o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Ele não esteve envolvido em nenhuma atividade de suas mãos. E assim é com sua alma. Quando o seu ego está ocupado, segundo após segundo, sempre e para sempre em alerta para realizar as suas necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento, a consciência divina de sua alma fica oculta, ainda que esteja sempre em seu interior. Continua no próximo áudio. Em determinado momento, ele fala que nós temos um corpo aqui e um corpo na espiritualidade, e que a gente tem que elevar a nossa vibração para que esses corpos se encontrem. Uma aula de ego, né? Aula de ego, Exatamente. exatamente. Fantástico, né? Fiz os exercícios. Fantástico. Esse não é o último vídeo, né? Continua. Não, acho que não, ele falou Mas continua. vamos ver. Mas não sei se tem. Vou procurar. Se tem gravado, né? Para a gente continuar, Sim. é verdade. E aí, querido... O livro inteiro eu sei que É eu uma tenho. coisa que a gente já sabe, que os egos estão aí, né? Desde o momento da concepção, e eles, a princípio, né, foram colocados nesse mundo físico Sobrevivência. para a gente aprender a sobreviver, as necessidades básicas, né? Aprender a pedir comida, aprender a reclamar de dor ou coisa parecida. Mas depois a gente vai aumentando esses defeitos psicológicos, esses egos, né? E transformando nessa gigantesca coisa que aprisionou a consciência divina, não é verdade? É que a gente não não tratou a vida, né? O ser humano não ensinou isso para a gente com amor, e sempre a gente era competição, né? Eu acho que essa competição fez a humanidade do jeito que ela é, né? É isso. É isso. E vamos... A humanidade vai melhorar. Está melhorando. Tá melhorando. Tem que melhorar. É isso? Vamos fazer a nossa prece de fechamento? Vamos Nossa, fechar. adorei esse último capítulo. Fantástico. Esse último que não é o último, mas Não é o último, que a gente tem gravado. É isso aí. Vamos lá. Oração. Vamos lá. Tinha só? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Pedir humildemente aos nossos irmãos, nossos amigos espirituais, que nos guardem e nos protejam. Vamos finalizar a nossa reunião com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que assim seja. Assim seja. Assim Amém. será. Assim, Muito obrigada. Gratidão, boa noite. Gratidão. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Gratidão. Um abraço em vocês. Um abraço.